mesma figura da minha mão. É a mesma quantidade de dedos, é a mesma disposição. Nessa sombra, inclusive, eles parecem até meio gordinhos, né? Mas, apesar da silhueta da sombra me dar a ideia do que está se colocando entre a luz e a Bíblia, ela não reproduz a cor da mão, ela não tem a característica de 3D, né, da dimensão, ela não dá para ter ideia da textura da pele, mas dá para nos dar uma noção do que está se colocando entre a luz e a Bíblia. A revelação do Velho Testamento, a gente olhava para as coisas como quem olha debaixo da mão e só enxerga a sombra. Isso dava uma noção do que estava acima, mas a gente nunca enxergava a mão, só a sombra dela. A revelação do Novo Testamento mudou a nossa perspectiva e a gente deixou de olhar de baixo. E agora nós estamos olhando de cima. E a gente enxerga não só a sombra, mas a gente enxerga a mão que está projetando a sombra. Eu quero te dizer que a visão das cidades de refúgio, querido, era parte da sombra. A forma como nós podemos olhar hoje, nós conseguimos enxergar qual era a verdade que estava projetando aquela sombra. Então eu não quero tentar retroceder a velha aliança, nem resgatar de forma literal algo que não é mais literal. No entanto, nós não podemos negar a projeção dessas verdades através de figuras. E eu vejo, querido, algo muito, muito interessante aqui. Em primeiro lugar, deixe lembrar você que a lei de Moisés dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se o camarada furasse o olho de alguém, alguém vinha e furava o olho dele de volta. Se ele quebrasse o dente de alguém, alguém viria e quebraria um dente seu. Se ele machucasse a mão ou o pé de alguém, alguém viria e faria a exata retribuição. Era uma lei, nós podemos dizer, dentro daquilo que já falamos aqui, de reciprocidade. Tudo que se fazia a outro era mútuo. Então o que acontecia com o homicida? Toda pessoa que matava um outro, ele merecia morrer pela morte que causou. Deus diz: não se fará nenhuma expiação pelo sangue derramado na terra, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Então, dentro da lei de Deus, matou, tinha que morrer. Então, alguém da família, quando um familiar seu era morto, ele se levantava para exercer o papel, que a Bíblia chama de o vingador do sangue. Matou alguém da minha família, eu ia atrás do homicida para executá-lo e estabelecer a justiça determinada por Deus. No entanto, Deus mostrou aqui uma exceção. Ele diz: alguém pode matar outro por acidente. Então tente imaginar um motorista que está lá dirigindo e o camarada entra na hora na frente do carro de forma desavisada, num lugar que não tem sinalização para pedestre. Foi atropelado, morreu. Não se poderia acusar aquele motorista de ter matado por intenção o pedestre. Ou vamos até dizer que o pedestre resolveu se matar, jogou na frente do carro, né? Algo aconteceu. Por causa da lei e da cultura, automaticamente morreu alguém da família, um vingador do sangue se levantava para vingá-lo. Mas havia casos em que a pessoa não teve culpa. Então Deus faz distinção entre o homicida voluntário, que matou porque quis matar, e o homicida involuntário, que matou sem querer. No caso do homicida voluntário, Deus diz para que ele não morra, porque a cultura era tão forte que rapidamente, mesmo com uma morte acidental, ele poderia morrer por aquilo. Deus diz, então, ele procura uma cidade de refúgio. Nessa cidade de refúgio, os anciãos vão recebê-lo, vão acolhê-lo até que haja o julgamento da situação. Se ele for considerado culpado, se ele for considerado um homicida voluntário, então ele seria entregue ao vingador do sangue para ser morto. Se ele fosse considerado um homicida involuntário, não foi de propósito, então ele teria aquele lugar de acolhida e proteção na cidade de refúgio. Eu quero te dizer, querido, que as cidades de refúgio, elas projetam de forma figurada uma verdade a respeito da igreja. Você pode dizer amém? Eu vou correr um pouco por causa do tempo, mas eu quero que você tente me acompanhar. Por exemplo, Deus diz que esse homicida, ele tinha que ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Ele não poderia sair antes da morte do sumo sacerdote. Mesmo que ele foi julgado inocente, ele tem que ficar lá. Ele não pode sair antes. Se ele saísse antes, mesmo sendo inocente, e o vingador do sangue pegasse ele fora, podia matá-lo. Qual é a verdade que nós temos por trás disso? Querido, a Bíblia apresenta Jesus, no livro de Hebreus isso é repetido várias vezes. A Bíblia apresenta Jesus como o nosso sumo sacerdote. A Bíblia fala da morte de Jesus como uma morte substitutiva.
O sacrifício de Jesus nós chamamos de um sacrifício vicário, foi em nosso lugar. E o que nós enxergamos aqui? Até que o sumo sacerdote morresse, e quando isso acontecesse, a morte do sumo sacerdote era considerada uma morte substitutiva, no lugar daquele homicídio involuntário. Quando isso acontecesse, ele estava inocentado e ele poderia sair. Mas até que saísse, ele precisava aguardar a morte do sumo sacerdote. Então deixa eu te mostrar que é uma figura de redenção por trás disso. Se a figura de redenção e a morte do sumo sacerdote é substitutiva e nos inocenta da morte que nós merecíamos, nós podemos apresentar esse quadro como um quadro espiritual de redenção e nós podemos reconhecer que o homicida, portanto, é um pecador. Agora, na figura aqui nós temos dois tipos de homicida. O homicida voluntário e o involuntário. E eu quero rapidamente abreviar, a aplicação da ideia e dizer para você que isso figura o pecador que se arrepende e o pecador que não se arrepende. É o que peca porque quer pecar, não é aquele que sente que foi vencido pelo pecado. E o que Deus pode oferecer, querido, não é para aquele que peca porque quer pecar e quer continuar pecando. Tudo que Deus pode oferecer é para aquele que se deixou ser vencido pelo pecado, mas está buscando em Deus abrigo, guarida, proteção, mudança. Há uma figura importante aqui. O vingador do sangue, que é aquele que tem o direito legal de matar com base naquilo que o pecador cometeu, é uma figura de Satanás. Jesus diz em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele age com base na legalidade. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo. Porque a partir do momento que existe a legalidade, ele vai tentar trazer morte e destruição. Agora, essas cidades de refúgio, o lugar de proteção para o pecador contra o ataque do inimigo, é uma figura da igreja. Porque, como eu disse, o próprio Jesus declarou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, para que este pecador, querido, tenha proteção, ele tinha que chegar à porta da cidade, conversar com os anciãos da cidade, que desde o Velho Testamento eram os responsáveis pelo governo da cidade, se assentavam às portas para governar. No Novo Testamento, a figura, querido, de governo, ela está ligada aos anciãos, ou, muitas vezes, essa é a tradução da palavra presbítero, dependendo da versão, isso aparece como ancião ou presbítero, o significado é o mesmo. A Bíblia diz que esses, no Novo Testamento, são os responsáveis pelo governo da igreja. E eles são os responsáveis, querido, por dar guarida e acolhida a todo aquele que vem buscar por proteção. Dentro desse processo que eu vou falar de julgamento, os anciãos muitas vezes tinham que envolver a congregação, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, cada figura, querido, que aparece nessa história, ela é profética, ela tem um significado que nós precisamos entender. Mas deixa eu falar algo sobre a cidade de refúgio. Deus diz, eu quero 6 cidades de refúgio. Ele não pediu 5, ele não pediu 7, ele diz, eu quero 6. E os números na Bíblia, querido, todos eles têm um significado. O número 6, particularmente, desde o livro de Gênesis, quando o homem é criado no 6º dia, até o livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala do 666, a Bíblia diz número de homem. Não diz que o 666, querido, é número do diabo, número do anticristo, número do cão, diz número de homem. Porque esse número na Bíblia é um número relacionado ao homem. Quase sempre, querido, que você vê o número 6 aparecendo, Deus está tentando acusar a presença ou a participação do elemento humano. E é importante entender isso, querido. Porque a igreja, embora seja uma instituição de Deus, um sonho e um projeto de Deus, a igreja é edificada e estabelecida com os homens, com os seres humanos. Você pode dizer amém? Isso significa, querido, que a igreja, mesmo como projeto de Deus, não é e nunca será nessa terra perfeita. Porque eu e você, ao nos tornarmos parte desse projeto, tornamos ele quase impossível de ser perfeito. Eu gosto de uma frase que eu ouvi do pastor Eibe, dizendo o seguinte, se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não entre, porque daí você vai estragá-la. Na verdade, querido, é praticamente impossível imaginar uma igreja perfeita, com eu e você sendo parte dela. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque decepção é proporcional à expectativa.
Lá na comunidade Alcance em Curitiba, Joaquim, toda vez que eu recebo novos membros, eu faço para eles uma promessa. E eu ainda uso o nome de Jesus. Eu digo para eles, eu prometo a vocês em nome de Jesus, para deixar bem sagrado. E a promessa que eu faço para eles é, em algum momento, nós vamos falhar com vocês. Em algum momento nós vamos pisar na bola com você. Em algum momento nós vamos dar algum furo, alguma mancada. E eu digo, já vou prometer já, porque é o que vai acontecer. Porque algumas pessoas chegam, vê Deus usando a gente, vê um ambiente gostoso, ele imagina, esse lugar é perfeito. Isso não é verdade. E outro dia um irmão me escreveu, mandou um e-mail, e ele disse, pastor, eu quero conversar com o senhor, eu tomei a decisão de sair da igreja. E ele diz, o que eu quero lhe adiantar antes da nossa conversa. Ele disse assim, é que o senhor é um homem de palavra. O senhor prometeu me decepcionar e cumpriu. Aí eu retornei o e-mail para ele, falei, ei, conversa, eu nunca prometi te decepcionar. Eu prometi que a gente ia falhar com você. E eu fiz essa promessa justamente para você não decepcionar. Eu falei, você só decepcionou porque não levou a promessa a sério. Falei, se tivesse acreditado na promessa, você não estaria agora decepcionado. Aí eu falei para ele, vem aqui, vamos conversar. Eu lembro que ele retornou o e-mail dizendo, o senhor devia ser um advogado. Eu já estou até menos bravo. Mas sabe, querido, é verdade. Isso é verdade não só a respeito da liderança. Isso é verdade a respeito das ovelhas. É verdade a respeito de todos nós. Nós não podemos esperar, querido, que a igreja seja perfeita. Agora, com todas as imperfeições que tem, ela é parte de um mecanismo, de um processo que Deus estabeleceu para a nossa proteção. Você pode dizer amém? E nós precisamos entender essas verdades. Durante muito tempo, querido, eu buscava assim consolo lendo as epístolas do Novo Testamento, porque quando eu lia as epístolas do Novo Testamento eu encontrava consolo. Quando eu via os problemas que os apóstolos tinham com as igrejas da época, aí me dava um alívio, eu pensava, não é só comigo, não é só com os meus amigos de hoje em dia. Irmão, Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala de um crente dentro da igreja, não estamos falando de um não crente, de alguém de dentro da igreja, que estava tendo um caso com a madrasta. E ele diz assim, ouve-se dizer que entre vós a imoralidade, ele diz assim, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. O que Paulo falou para aquela igreja de Corinto é, vocês estão ganhando dos ímpios, vocês estão pecando mais do que os incrédulos. E aí você vai olhando todo tipo de problema que os apóstolos enfrentavam. Querido, nunca houve uma igreja perfeita. Mesmo a igreja do livro de Atos, com todo aquele mover do Espírito, tem Ananias e Safira mentindo, irmão, tem de tudo. No entanto, mesmo nesse ambiente de imperfeição, Deus decidiu se manifestar. E essa é a beleza que nós precisamos enxergar. Você pode dizer amém? Eu lembro que no início do ministério, minha esposa Kelly, ela ficou um pouco decepcionada com essa problemática toda envolvendo a igreja. E um dia eu citei para ela uma frase que eu li num livro. Eu não me lembro quem foi um dos pais da igreja. Alguém disse que quando a gente não sabe o autor, para chutar gostinho, que a chance de acertar é grande. Porque ele falou muita coisa. Mas eu realmente não sei quem disse isso. Mas o camarada disse assim, que a igreja era algo semelhante à arca de Noé. Se não fosse pelo juízo do lado de fora, ninguém aguentaria o mau cheiro do lado de dentro. E na hora eu ri muito com aquela frase, falei, se não fosse pelo juízo do lado de fora, eu acho que a gente não ia aguentar esse mau cheiro aqui dentro. E eu lembro que a Kelly se agarrou àquilo, e ela começou quase que usar aquilo como uma forma de justificar que a igreja é assim mesmo. Mas um dia o Espírito Santo pegou ela de jeito e perguntou para ela, quem você pensa que é, para falar assim da minha igreja? E a coisa ficou feia para o lado dela. Então, irmão, eu não quero, ao exaltar aqui a imperfeição da igreja, eu não quero de forma alguma parecer que eu estou falando contra a igreja. Eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu sou um visionário, eu creio na restauração da igreja. Eu creio que Deus começou e vai concluir algo poderoso, querido. A Bíblia diz, convém que os céus contenham a Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Deus está restaurando a sua igreja. E a igreja há de se levantar nessa terra, querido, para algo poderoso, glorioso. E eu tenho certeza que eu e você vamos ser parte disso, amém? Mas de forma prática, nós precisamos aprender a olhar para a igreja, querido, sem fantasia, com um tom de realidade, reconhecendo que ainda que haja inúmeros problemas de relacionamento, pecado, de tudo que você puder imaginar, esse é o lugar
que Deus planejou e preparou para minha e para a sua proteção. Você pode dizer amém? Então eu quero explorar um pouco dessas figuras da cidade de refúgio e eu quero aplicar isso, a verdade, né, minha e sua, do relacionamento com a igreja. A primeira coisa que eu gostaria de falar, tentando destacar a importância da igreja, e dentro dessa visão de que ela é um lugar de proteção contra o diabo, Jesus disse, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não podem com ela. Jesus disse, né, do lado de cá da igreja, o diabo não consegue tocar, ele não consegue ferir, porque a igreja, querida, ela serve como um lugar de proteção. Você pode dizer amém? Mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, vá comigo para Deuteronômio, capítulo 19. É um outro texto onde Deus também fala das cidades de refúgio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Quando o povo de Israel chega nos limiares da terra prometida, que está chegando a hora de entrar, Deus começa a repetir algumas coisas importantes que já haviam sido ditas. E aqui Deus está falando de novo das cidades de refúgio. De acordo com o que José afirma no seu sonho, toda vez que Deus repete algo, é porque há uma importância por trás daquilo sendo destacado. Deuteronômio 19, a partir do versículo 1, Deus diz assim, quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Eles já tinham separado 3 antes do Jordão, agora Deus está falando das 3 depois. Versículo 3, preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e será para que nelas se acolha todo homicida. Esse é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que sem o querer feriu o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar a lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando lhe enfurecer o coração, outra versão diz no ardor do seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia antes. É interessante, querido, versículo 11, mas havendo alguém que aborrece seu próximo, e lhe arma ciladas, se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e o entregá-lo-á na mão do vingador do sangue para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Nessa instrução Deus fala algumas coisas importantes. No versículo 3 Deus diz, vocês vão preparar. Outra versão diz, vocês vão construir caminhos para a cidade de refúgio. Por que que tinha que haver caminhos, querido? Deus está dizendo, divida o território em 3, em cada uma das 3 partes, 3 cidades de refúgio. Em cada um dos 3 territórios divididos, eu disse, prepare o caminho. Deus diz, porque esse camarada não pode ficar perdido. Na hora que ele for procurar a cidade de refúgio, ele tem que saber para onde correr. Porque Deus disse, se o caminho for cumprido, se ele ficar dando volta, então o vingador do sangue pode alcançá-lo. Então Deus diz, vamos facilitar a vida dele para que ele ache logo a cidade de refúgio. O que isso significa, querido? Isso diz respeito a uma mensagem que eu e você devemos pregar. Eu comecei meu ministério ainda garoto como um evangelista. E quando eu pregava o evangelho para as pessoas, eu dizia assim, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Irmãos, eu não falo mais isso hoje. Hoje o que eu digo é, eu não prego a placa da minha igreja. Porque a pessoa não tem que encontrar guarida e acolhida só na minha igreja. Eu sempre digo em Curitiba, nós não somos únicos, não somos os melhores, nós estamos procurando fazer bem a nossa parte. Mas acreditamos no reino de Deus, sem fronteiras denominacionais. Você pode dizer amém? Mas eu não posso dizer que eu não prego igreja, querido. Não prego a placa da minha, mas eu prego igreja. Porque é impossível você oferecer Jesus a alguém e não oferecer igreja. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, e a Bíblia diz que a igreja é o corpo. Se você oferece só Jesus, você está decapitando o corpo. A Bíblia chama a igreja de o seu complemento. Querido, é
impossível você pregar Jesus a alguém e não oferecer a igreja. Porque é dentro da igreja, querido, que os cristãos vão crescer, serem tocados, amadurecidos. É um lugar onde Deus tem os seus processos, é um lugar de proteção. Não adianta simplesmente só pregar e não encaminhar a pessoa para uma igreja. Deus está dizendo, eu quero que vocês preparem caminhos. O pecador ou homicídio involuntário, ele tem que achar depressa uma cidade de refúgio. Toda pessoa que se converte, meu querido, precisa se tornar parte de uma igreja. Você pode dizer amém? Isso tem que ser parte da nossa mensagem. Então ensina o nosso povo. É lógico que a responsabilidade de paternidade, quando a gente gera, quer cuidar. Mas há momentos como, você vê Filipe que ganhou o etíope para Jesus. Ele não tinha como cuidar daquele etíope. Mas aquele etíope, querido, indo adiante, precisaria se tornar parte de algo que Deus está construindo. E nós precisamos entender, querido, a importância da igreja como lugar de proteção antes de mais nada. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, eu quero falar algo que nós precisamos entender. Que a autoridade que os anciãos tinham, tanto para cobrir e proteger, acolher alguém, e no momento em que o ancião da cidade acolhia aquele homicida, ele se colocava entre o homicida que entrou e o vingador do sangue, e ele dizia para o vingador do sangue, nesse você não toca. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. E normalmente, querido, a gente tinha um vingador do sangue chegando sozinho, e tinha ali vários anciãos que dizia para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, versão teen, mais adolescente, diz que, do pastor Luciano Subirá, diz que eles diziam para o camarada, aqui não, jacaré. Mas estava dizendo, daqui você não passa, aqui você não entra. Porque Deus concedeu, querido, aos líderes que ele estabeleceu na igreja, e eu volto a repetir o papel da liderança de governo da igreja, os anciãos, eles têm autoridade para acolher alguém e dizer, você a partir de agora se torna parte. Em Josué 20, versículo 4, eu vou ler isso depois, a Bíblia diz que a pessoa tinha que chegar e apresentar a sua história aos anciãos. Eu creio, querido, que a porta de entrada na igreja local é a liderança. E eu acredito que uma pessoa que só vem ao culto, que não tem nenhum contato com a liderança, que não apresenta a sua história, que não é recebido de maneira formal, ou que não cria uma aliança de sujeição aos anciãos, ela não está debaixo de cobertura, ainda que esteja participando dos cultos. Isso é algo muito sério. A gente precisa entender. Nós lemos em Números 35, ali 24 e 25, que quando o ancião acolhia alguém, o vingador do sangue não podia tocá-lo. Esse é um princípio de proteção. Querido, no início do meu ministério pastoral, eu sofri alguma dificuldade. Por quê? Por 3 anos, antes de ser pastor, eu tinha um ministério itinerante. Nesse ministério itinerante, querido, eu pregava, eu ensinava, eu orava por cura, por enchimento do Espírito Santo, eu expulsava demônio, Eu tinha um ministério onde as pessoas de fato eram tocadas. Quando eu passei a pastorear, o que eu fiz? Eu passei a fazer no mesmo lugar, no mesmo prédio, na mesma cidade, tudo que eu fazia quando eu viajava. Eu pregava, ensinava, orava por cura, libertação, enchimento do Espírito Santo. No entanto, querido, essa não é a definição de pastoreamento, nem de proteção. A Bíblia diz que Jesus pregava, ensinava, expulsava demônios, curava enfermos, operava milagres. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou a multidão, ele se compadeceu, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Querido, estar no lugar onde a palavra é pregada, ensinada, onde existe cura, milagre, libertação, enchimento do Espírito, não é a definição de pastoreamento. O pastoreamento, ele tem algo mais. Quando Jesus olha para aquela multidão e não se considera pastor delas, é porque ele sabia o que era ser pastor. Ele era pastor de 12, de pessoas que caminhavam com ele, na vida de quem ele podia falar, na vida de quem ele podia ensinar de forma pessoal, para quem aqueles 12 poderiam abrir o coração. Mas Deus começou a me ensinar algo, querido. Por quê? Quando eu passei a estar numa igreja local, meu ministério pastoral começou em 1993, em Guarapuava, no interior do Paraná. Eu percebi que algumas pessoas sobre quem eu já tinha ministrado cura, que eu já tinha operado milagres em favor delas, agora que eu era pastor, eu orava por elas, eu não via algumas coisas acontecendo. E eu comecei a entrar em choque e dizer, Deus, será que estou perdendo minha unção? Mas quando eu saía a ministrar em outros lugares, aquelas coisas ainda aconteciam com outros, mas não mais na mesma intensidade naquela igreja que eu estava.
E um dia, quando eu estava orando, tentando entender aquilo, o Senhor começou a falar comigo a respeito de uma autoridade, que a partir do momento que você é estabelecido como pastor de uma igreja local, precisa ser firmada entre você e as pessoas, para que você tenha voz e autoridade para ser proteção na vida das pessoas. Deus me disse, muitas dessas pessoas que vêm ao seu culto, eles estão atrás daquelas coisas que você oferecia quando passava aqui, mas eles nunca entraram numa aliança de sujeição com você. Portanto, você pode até ser um instrumento para abençoá-los, mas você não tem autoridade para protegê-los. Irmãos, quando eu entendi isso, e eu comecei a ensinar essas verdades, e nós chamamos o nosso povo, quem queria realmente andar conosco com uma aliança, pensa numa coisa que fez diferença. Pensa num negócio que mudou aquilo que a gente experimentava, porque agora aqueles irmãos que haviam se sujeitado a essa autoridade, e a gente levantava uma palavra de ordem, dizendo, diabo, nesse você não toca, a gente via a coisa acontecer. Há um mistério, querido, por trás desse princípio de proteção, que nós precisamos entender. Você pode dizer amém? Agora, a mesma autoridade que Deus deu para cobrir, os anciãos podem exercer para descobrir, para retirar a proteção, para retirar a cobertura. Então, o texto que nós lemos agora em Deuteronômio diz que se aquele homicida que foi acolhido estivesse mentindo, e ele fosse um homicida voluntário, e o julgamento trouxesse à tona isso, então os anciãos iam tirá-lo da cidade onde ele teve proteção, iriam entregá-lo ao vingador do sangue. Pastor Luciano, nós temos essa figura apresentada no Novo Testamento de forma clara? Temos. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 5. É o texto onde o apóstolo Paulo fala, ouve-se dizer que entre vós há imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ele fala de alguém que se atrevia a possuir a mulher do próprio pai. Aí olha o que ele diz, 1 Coríntios 5,3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se eu estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito. Lembra que no Velho Testamento era o ancião, mais a congregação. Então Paulo diz, reunido vós e o meu espírito. Ele diz, com o poder de Jesus nosso Senhor, que o autor de tal infâmia, versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, há uma diferença, como eu falei, entre o homicida voluntário e o involuntário. Uma coisa é a pessoa que chega, ela confessa um pecado, diz, pastor, caí. Fui vencido pelo calor da paixão, dei lugar à carne, não vigiei, mas eu estou tão triste de ter ferido meu relacionamento com Deus, estou tão triste de ter ferido o relacionamento com os irmãos, estou disposto a consertar isso. Esse é o homicida, querido, que a gente classifica como involuntário. Agora o voluntário é aquele que você confronta e ele diz, estou nem aí, pequei mesmo. Eu tenho encontrado muita gente assim. Querido, você tem que arrepender. O cara me olha na cara e diz, arrepender coisa nenhuma. Eu quero isso. O que esse tipo de pessoa, querido, tem que receber dentro da igreja? Não é proteção. Porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando você decide como líder, querido, deixar que alguém nessa condição permaneça no meio da igreja, você está criando um estrago. Então a mesma autoridade que o ancião tinha para estender proteção e dizer para o vingador do sangue, nesse você não toca. Em casos como esse, Paulo diz, eu estou entregando esse camarada a Satanás. Quer dizer que até então o diabo não podia tocar nele. Mesmo até com o pecado, querido, ainda havia um certo nível de proteção. Mas porque esse camarada não se arrependeu, Paulo diz, agora nós removemos de sobre ele a proteção. E o inimigo pode tocá-lo e pode feri-lo. Eu não sei como você olha para isso, querido, mas isso traz muito temor ao meu coração. Porque isso mostra que a igreja é um lugar sério, querido. Você pode dizer amém? Agora, de quem é a escolha, querido, da cidade de refúgio? A escolha da cidade de refúgio era do próprio homicida. É lógico que normalmente ele ia pensar na conveniência e procurar mais próximo. Porque se o vingador do sangue estivesse no encalço dele, era melhor achar mais próximo. Existia alguma coisa que proibia ele de mudar de cidade de refúgio? Não. A proibição era, ele não podia sair da cidade de refúgio para voltar à sua cidade antes da morte do sumo sacerdote.
Só que a Bíblia diz, se ele saísse antes da morte do sumo sacerdote, e o vingador do sangue pegasse ele, podia matar, mesmo se ele fosse inocente. Isso mostra o quê, querido? Um pecador arrependido encontrou algo em Deus que não é só a redenção do seu pecado, mas um lugar de proteção, desde que ele se sujeite à proteção que foi oferecida. Ele até podia trocar de cidade, mas na troca era por conta e risco dele mesmo. Porque se o vingador pegasse ele entre uma cidade e outra, ele estava lascado. Agora, quem escolhia a cidade era a própria pessoa. Mas depois que escolhesse, querido, ele não podia ficar brincando. Ele não deveria se arriscar a ficar trocando de cidade. Deixa eu te dizer algo, querido, não estou pregando que é proibido mudar de igreja, de forma nenhuma. Eu mesmo, até por conta de várias mudanças dos meus pais, eu fui parte de muitas igrejas diferentes. Eu recebo gente na nossa igreja que eu não ganhei para Jesus. E eu tenho gente da minha igreja que às vezes nós encaminhamos para outras igrejas onde eles se ajustaram melhor. Mas o problema é que hoje em dia, querido, isso está virando uma brincadeira. Tem gente que troca de igreja quase que nem troca de roupa. E tem alguns pastores que eles estão até tentando oferecer alguns incentivos. Esses dias eu estava pregando e eu brinquei, Joaquim. Daqui uns dias vai ter uma faixa dizendo, promoção, o dízimo aqui é só 7%. Né? Aí alguém ouviu a mensagem, mandou um e-mail. Falou, pastor, daqui uns dias vai ter? Não, já tem. Aí o cara me mandou uma foto que ele tirou de frente de uma igreja, onde o dízimo estava em promoção. Só que eu acho que era 5%, estava pela metade. Sabe, querido, nós precisamos entender que a responsabilidade de escolher a cidade é do próprio homicida. É ele que vai atrás, é ele que escolhe. Agora, depois que escolheu, ele deve procurar se submeter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você escolheu quem seria seu pai espiritual? Você escolheu? Hã? Alguns até ficaram órfãos, puderam escolher depois. Sabe que ele tem coisas que nós precisamos simplesmente aceitar. No natural, eu não escolhi meus pais. Eram meus pais e eu lidei com aquilo. Espiritualmente, às vezes nós temos até uma escolha, querido. Mas o poder de escolha não significa que a gente deve brincar com isso. Deixa eu te dizer algo. Quando eu falo da escolha, eu acredito que isso tem que envolver a iniciativa. Por quê? Josué, capítulo 20, versículo 4, falando da cidade de refúgio, diz que o homicida involuntário tinha que procurar os anciãos da cidade. Ele procurava a cidade, ele procurava os anciãos. Deixa eu te dizer algo, querido. Proteção é algo que você procura e não alguém procura para você. Você pode dizer amém? Ah, pastor, mas a gente não tem que ir atrás do perdido. Quando o assunto é evangelismo, nós vamos atrás do perdido. Quando o assunto, querido, é proteção e mesmo discipulado, o discípulo vai atrás do discipulador. Jesus passava e dizia, me segue, continuava. Quem foi atrás, querido, conseguiu. Quem titubeou, que nem o jovem rico, perdeu. Por que eu estou te dizendo isso? Tem gente que acha que a responsabilidade de pastoreio é a mesma que de evangelismo. Então ele decide não ir na igreja. E ele ainda reclama que ninguém foi atrás dele. Eu não sei se isso tem aqui, como tem lá também no Paraná. Mas eu me lembro no início do pastoreamento. Eu estou aprendendo muito. Né? Meu pastor, meu discipulador, o Eibe, é uma pessoa assim, muito amável, muito cheia de Jesus, muito educada. E eu estou aprendendo com ele a ser menos barraqueiro. Mas eu sempre tive uma veia colérica, de falar mesmo o que acha, o que pensa na lata. E eu me lembro no início do meu ministério, que uma irmã, ela faltou por 2 domingos seguidos. E quando ela apareceu no 3º culto, eu estava tão feliz de vê-la de volta. E eu, na maior inocência, fui procurar. Falei, irmã, que bom te ver de novo. Seja bem-vinda, nós sentimos sua falta. Ela já me olhou com a cara amarrada e disse, eu estive doente. E você nem foi me visitar. E a hora que ela falou isso, irmãos, foi muito rápido. A hora que eu vi, escapou da minha boca. Foi mais rápido do que eu, mais forte do que eu. E eu comecei a ironizá-la. Falei, irmã, me perdoe. Minha bola de cristal está queimada há mais de 3 semanas. Faz 3 semanas que eu não adivinho nada. Inclusive não consegui adivinhar que você estava doente. E ela ficou me olhando com a cara assustada. Aí eu encarei ela e falei, você estava doente? Ela disse sim. Eu falei, por que foi que você não me avisou? Eu estava internado. Eu falei, você não tem família que sabia disso? Não tem telefone? Tinha ninguém para me avisar? Aí eu abri em Tiago.
Falei, você quer saber o que a Bíblia diz num caso que nem o seu? Está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja. A Bíblia não diz que os presbíteros têm que sair perguntando quem está doente. A Bíblia não diz que a gente tem que ficar adivinhando as coisas. A Bíblia diz que o presbítero tem que ser chamado. Por que você não me chamou? Você está contra a palavra de Deus. Ela foi ficando assustada. Eu falei, a próxima vez que você ficar doente, não me avisar. E ela, perdão. Mas apesar de eu ter feito esse drama, querido, é verdade. Deus está dizendo, você precisou de ajuda, peça. Mas sempre tem um crente, com o perdão da palavra, cabeçudo. Acho que o Eibe nunca falaria assim. Que ele está lá, e diz, eu estava doente, ninguém foi atrás de mim. Eu digo, mas criatura, você avisou? Não. E como você queria que a gente soubesse? Sabe, nós precisamos entender, querido, essa questão da iniciativa. Porque o homicida procurava ajuda, o ancião acolhia. Eu não consigo imaginar um ancião sair num carro de boi, na época, gritando, quem quiser cidade de refúgio, sobe aqui, o frete é grátis, nós estamos aqui para ajudar você. Não era assim que funcionava. A pessoa que precisa é que procura ajuda. Você pode dizer amém? Deixa eu te dizer algo, querido. Eu creio que congregar é testemunhar cobertura. Deixa eu te explicar isso. Por que a gente precisa cultuar? Por que a gente tem que congregar? A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 24 e 25. A Bíblia diz que é o costume de alguns errado. Nós não podemos deixar de congregar. Por quê? Antigamente imaginava, porque a gente tem que adorar a Deus. Mas, querido, cá entre nós, você pode adorar a Deus em casa. Aliás, teve uma época que eu já fui esse crente. Um dia meu filho falou, pai, como é que você sabe nossas malandragens de filho? Eu falei, filho, um dia eu estive no seu lugar, tentando dar os mesmos golpes no meu pai. Eu tenho experiência. De vez em quando digo para as minhas ovelhas, eu digo, eu já tentei aplicar os mesmos golpes na minha liderança que vocês querem aplicar em mim. Irmão, já fui esse crente que teve a ideia brilhante, não precisa ir na igreja. Quer dizer, na época eu ia uma vez por mês para tomar ceia e entregar o dízimo, quando isso aconteceu. Aí eu botava um CDzão na época, antes do Integrity Music, que era o Zana Music. Botava um CDzão, CD, aquilo era cassete, né? Fita cassete, de louvor e adoração. E eu me arramava diante de Deus, e adorava, e gritava. Depois eu botava a fita de um pregador daqueles assim, de alto nível. Que eu pensava, na minha igreja nunca vai ter uma pregação desse nível. Então eu dizia, não preciso da igreja. Mas eu ainda ia para ofertar e tomar ceia. Hoje em dia, querido, eu digo para o meu povo, o que eu prego no domingo, segunda-feira, já está no orvalho.com. Eles, se fosse só para aprender a palavra, eles não precisavam ir na igreja, eles podiam aprender em casa. Tudo que eu prego está lá. Se fosse só para adorar, querido, nem a própria equipe de louvor que gravou um CD, nem ela concorre com o CD dela. Porque o CD está todo arrumadinho, e ao vivo nunca vai ser a mesma coisa. Então, se você pegar o CD da mesma banda e for ouvir em casa, a qualidade do louvor musical talvez seja melhor. Por que a gente reúne? Na minha época, a gente ainda ia ofertar e dizimar uma vez por mês. Hoje você faz transferência eletrônica via internet e acredita o dinheiro da oferta do dízimo na conta da igreja. Se fosse por isso, que você também não precisava ir. Até a ceia, já tem igreja mandando pelo correio, meu Deus do céu. Para o camarada que não pode congregar, ou que não quer e diz que não pode. Mas eu descobri, querido, que a razão pela qual eu e você precisamos congregar, não é porque nós temos que aprender, porque nós temos que adorar, não é porque nós temos que ofertar, porque é que essas coisas nós até poderíamos fazer sozinhos. É que quando nos congregamos, nós estamos testemunhando no reino espiritual que nós estamos debaixo de cobertura e de proteção. Então deixa eu te dar uma prova bíblica. Tiago diz assim, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Por que vai chamar, irmão? Porque o doente não pôde ir na igreja. Senão ele pedia oração lá mesmo. Mas já que não pôde ir, a Bíblia diz, chame os presbíteros, para que os presbíteros venham onde está o doente, e aí vão ungí-lo com óleo. Esse princípio é mais ou menos o seguinte, o perdão da expressão, mas é fácil entender. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. O crente, pela sua enfermidade, não pôde congregar, que é onde ele testemunha a cobertura. Então ele chama os anciãos que têm autoridade sobre ele, e eles vêm ungí-lo com óleo. A unção, querido, sempre significa o Espírito vindo sobre.
A unção praticada pelos presbíteros era um testemunho de você está debaixo de proteção. Ainda que você não tenha podido ir congregar, nós reconhecemos no reino do Espírito que não foi por falta de vontade, nós reconhecemos a sua limitação e a gente vem até você testemunhar aqui que você está debaixo de proteção. É por isso que a Bíblia diz, mesmo o enfermo que não foi, chama a sua liderança. Porque congregar, querido, é testemunhar estar debaixo de cobertura. Então deixa eu te dizer, querido, o louvor da igreja, sabemos que não é, Deus tem dado muita graça aqui ao Angelim, mas podia ser o mais ruinzinho de todos. A palavra, querido, podia ser a mais piorzinha, também sabemos que não é. Você não reúne em nenhum lugar uma multidão que não encontre alimento. Mas nenhuma dessas razões é o motivo para a gente congregar. Nem o fato, querido, se você gosta de todos os irmãos que estão na igreja. Aliás, deixa eu dizer, Deus de vez em quando vai colocar um irmão bem tribuloso perto de você, só para lhe dar um rala, só para lhe ensinar a ser mais crente. E se você não aprender a lidar com ele aqui, eu tenho uma doutrina minha, pessoal, não está na Bíblia, que Deus vai colocar esse camarada vizinho teu a eternidade toda. Toda vez que você abrir a porta da sua mansão, a janela da sua mansão celestial lá na glória, está lá o crente vizinho do outro lado, Pai do Senhor, irmão! É melhor você resolver a coisa aqui agora. Por que é importante nós entendermos essa questão de que congregar, testemunhar, cobertura, querido? Essa é a razão principal pela qual nenhum crente deveria ficar em casa na hora do culto. Porque todo o resto, querido, você pode repor. Depois eu ouço a palavra. Aí eu leio mais a Bíblia. Depois eu faço isso, faço aquilo. Eu já ouvi todo tipo de desculpa. Mas, querido, se você quer estar debaixo de proteção, você precisa se sujeitar ao formato que Deus estabeleceu. Você pode dizer amém? Mas deixa eu terminar dizendo algo. Eu acredito, pastor Joaquim, numa aliança com os anciãos, com os presbíteros. Josué 20, versículo 4. Eu só citei, eu quero terminar lendo. Livro de Josué, capítulo 20. Versículo 4 diz assim: e fugindo para alguma dessas cidades, pôs-se à porta dela, exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. É lógico que depois de acolhido, se o julgamento trouxesse à tona que essa pessoa foi acolhida de forma indevida, a proteção poderia ser retirada. Mas, querido, a porta de entrada são sempre os pastores instituídos numa posição de governo, numa casa. Eu acredito, querido, numa aliança. Por quê? No livro de Atos, no capítulo 2, abra comigo no livro de Atos, no capítulo 2, logo depois que Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Algumas versões usam só a expressão houve um acréscimo naquele dia. Outras traduções dizem aderiram, agregaram-se aos apóstolos, tanta gente. A Bíblia não diz só que eles agregaram a Jesus, não diz só que eles agregaram a igreja. A Bíblia diz que eles agregaram aos apóstolos, mas deixa eu te mostrar outro texto, Atos capítulo 17. Porque em Atos 2, dependendo da versão, isso não foi traduzido de forma clara. Atos 17, versículo 4. Paulo está em Tessalônica, pregou a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, alguns deles foram persuadidos e aderiram, outra versão diz, e uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Aderiram a Paulo e Silas. Não apenas aderiram a Jesus, não apenas aderiram à igreja, aderiram àqueles que vieram pregar o Evangelho e que se tornaram líderes sobre a sua vida. Atos 17, 34, agora está falando de Atenas. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, falando de Paulo, e creram, entre